Olá, estamos com mais uma videoaula e o nosso tema de hoje é sobre termo geral da PA. PA significa progressão aritmética e termo geral nada mais é do que uma fórmula usada para encontrar qualquer termo de uma sequência. E ela é nesse formato aqui, em que AN significa o último termo, A1 significa o primeiro termo, N, o número de termos que a gente quer encontrar ou que tem a sequência, e R significa a razão, que vocês já viram no vídeo anterior. Mas para relembrar, né, então a razão para encontrar vai ser sempre o segundo termo menos o primeiro termo, que é o A2 menos o A1, né? Ou seja, o termo seguinte menos o termo anterior. Agora nós vamos para alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo eu falo o seguinte: qual é o 15º termo da PA? Então tem uma sequência aqui e eu quero saber o 15º. Primeiro passo, identificar o 15º. 15º é que número? 15º é o 15. Então o 15º termo vamos chamar de A15. Então esse A15 aqui é o que eu quero encontrar, ele que eu não sei. Então, o primeiro passo, coloco a minha fórmula da razão, tá? Encontra a razão da sequência. A razão sempre vai ser o segundo termo menos o primeiro termo. Quem é o segundo termo? O segundo número da sequência, que é o 5. Então, tenho a 2 aqui, vou colocar o 5. Menos o A1. Quem é o A1? O primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O 2. Então, eu faço 5 menos 2. Quando eu faço 5 menos 2, eu vou obter 3. Agora, eu vou encontrar o 15º, que é o que pede na questão em si. Então, o 15º, não tem a n aqui, eu vou colocar 15, ok? Que é igual... Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o primeiro número da sequência, que é quem? O 2. Então, tem o A1 aqui, eu vou colocar o 2. Aí, mais... O n é o mesmo valor que eu coloquei logo aqui no início. Se eu coloquei o 15 no lugar do n, então quer dizer que aqui também tem que ser 15. Então, é 15 menos o 1, que já faz parte da função, da fórmula. Vezes quem é a razão? A razão que eu encontrei aqui, que é o 3. Então, aqui eu vou colocar 3, ok? Então, a 15, esse A15 aqui eu repito até o final, porque é ele que eu quero encontrar, tá? Primeiro passo de qualquer expressão, resolve primeiro o parênteses, depois multiplica. Então, repete o 2, mais, resolvendo os parênteses, o parênteses, né? Então, 15 menos 1 deu 14, então ficou 14 vezes 3. Agora eu multiplico, tá? Para depois somar com 2. Primeiro eu faço a multiplicação. Então, eu faço 14 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Coloco 2 e vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, fica 42. Ou seja, esse 2 aqui, mais a multiplicação que deu 42. 2 mais 42, eu vou encontrar 44. Isso quer dizer que o meu 15º termo, que é o A15, vai ser igual a 44. Logo, nessa sequência, quando chegar na posição 15, eu tenho o número 44. Próximo exemplo. Sabendo que A5 igual a 18 e a razão igual a 4, calcule o primeiro termo. Então, eu quero encontrar o primeiro termo. O primeiro termo é o A1. Então, esse A1 aqui que eu vou repetir ele até o final. Então, onde tem o N aqui, eu vou trocar o AN pelo o A5, tá? Então, o A5 vai ser igual a 1. Eu não tenho, então vou repetir ele que eu quero encontrar. Aí, mais, quem é o N? O mesmo que eu coloquei aqui. Não coloquei o 5 no lugar do N, então o N também equivale 5. Aí, menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? A razão é igual a 4. Então, no lugar do R aqui, eu coloquei o 4. Agora, eu tenho aqui A5 igual a quanto? A 18, que já é dado na questão. Então, troca esse A5 aqui pelo o 18. Então, 18 no lugar do A5, que vai ser igual a 1, repito, que eu quero encontrar ele, não sei quanto ele vale. Aí, mais, parênteses, 5 menos 1, 4. Aí, vezes o outro 4 aqui, ok? Resolva a multiplicação, então repete tudo o que vem antes. 18 igual o A1, mais a multiplicação agora. 4 vezes 4, tenho 16. Então, coloquei 16 aí. Esse 16 aqui eu só posso resolver com 18, então eu tenho que passar ele lá por lado da igualdade. Então, a regrinha, tá positivo, passa negativo. Então, repete o 18, ele tá positivo, eu passo ele negativo para o outro lado. Então, menos 16, que é igual ao A1. 18 menos 16, eu tenho 2, que é igual ao A1. Logo, encontro o primeiro termo. Quanto é o primeiro termo? 2. Então, tem uma sequência em que o primeiro termo é o 2, vai aumentando a minha razão de 4 em 4, né? E quando chegar no quinto termo, vou encontrar os 18. Então, o que eu queria encontrar é o A1 aqui foi 2.
Próximo exemplo. Fala o seguinte, qual é o número de termos? Então, o número de termos, ó, eu quero encontrar quem? O n. Ok? Então, o n que eu não sei quanto é ele que eu quero encontrar. De uma sequência da PA. Então, dado uma sequência qualquer, em que o primeiro termo é 12 e o último termo é 222. Esse 222, que é o último termo, ele é chamado de AN. Então, eu já sei que esse 222 aqui, ele representa o AN. Nessa sequência aqui, a gente consegue encontrar a razão. Então, a razão vai ser igual. Quem é o segundo termo? O 18, que é o segundo número. Então, 18 menos o primeiro, que é 12. Então, menos 12. Então, a razão vai ser igual. 18 menos 12, eu tenho 6. Minha razão, encontrei 6. Agora, eu vou descobrir quem? O número de termos, que é esse n aqui, ó. Esse n aqui que eu vou repetir até o final, para descobri-lo, tá? Então, a n significa o último termo, como eu sei na forma para vocês, que é o último termo da sequência, 222. Então, tenho a n aqui, eu vou colocar o 222, que é igual, primeiro termo, a1, o 12. Então, tenho 1, eu coloco 12. Aí, mais, esse n eu não tenho ele, eu vou encontrar ele, então repete ele até o final, tá? O final da operação. Aí, menos 1, que já é da fórmula, vezes a razão. A razão eu encontrei aqui antes, que é o 6. Então, eu troco o R pelo 6, ok? Então, ficou 222. Qual o próximo passo agora? Eu tenho que multiplicar o 6 vezes o parênteses, né? Tenho que resolver isso aí. Então, o 6, ele está multiplicando o N, e o 6 também está multiplicando o menos 1. Eu faço, então, a distributiva, tá? Então, repete o 12, porque eu tenho que fazer primeiro a distributiva. Agora, eu vou fazer a distributiva. 6 vezes n, eu tenho 6n. Então, mais 6n. E 6 vezes menos 1, eu tenho menos 6. 222 vai ser igual. Esse 12 aqui, ó, eu consigo resolver ele com menos 6, tá? Porque eles são semelhantes, eles não têm letra com ele. Então, 12 menos 6, eu vou encontrar 6. E esse outro 6n aqui eu repito na frente, então 6n. Próximo passo. Esse 6 aqui eu só consigo resolver com 222, então ele está positivo, vai passar negativo para o outro lado da igualdade. Então, repete o 222. O 6 positivo passou negativo, então menos 6, que é igual, e repete o outro 6n. 222 menos 6, eu vou encontrar 216, tá? Que é igual a 6n. Sempre que o número está multiplicando a letra, passa dividindo. Então, ficou 216 dividido por 6, que é igual ao n. De novo, estava multiplicando a letra, passa para baixo para fazer a divisão. Então, eu vou dividir 216 dividido por 6. 216 por 6 eu vou encontrar 36. Isso quer dizer que n vai ser igual a 36. Então, a minha sequência, que começa do 12 e vai até 222, tem um total de 36 números, tá? 36 termos, ok? Só mostrando aqui embaixo o resultado, n igual a 36. Outro exemplo, eu tenho aqui, o último, tá? Fala o seguinte, sabendo que A8 igual a 17 e A1 igual a 3, determine a razão. Então, eu quero encontrar a razão não sei quanto é. Então, esse R aqui que eu vou encontrar. Ele não me dá uma sequência, então por isso que eu vou utilizar a fórmula do termo geral. Eu sei que o AN, né, é o A8 que é igual a 17, então tem o AN aqui, eu vou colocar A8. Então, aqui A8, que é igual... Quem é o A1? Primeiro termo, dá na questão, vale 3. Aí mais o N. O mesmo que eu coloquei aqui, no N eu coloquei o 8. Então, aqui também tem que ser 8, tá? Tem que ser o mesmo valor. Aí, menos 1 vezes, a razão não tem. Vou repetir. Então, esse R aqui eu repeti até o final da minha operação, tá? Na questão em si, na questão em si fala que o A8 vai ser igual a quanto? A 17. Então, tenho que trocar o A8 por 17. Aí, que é igual a 3 mais. Resolve parênteses primeiro. 8 menos 1, eu tenho 7. Então, ficou 7 vezes o R, ok? Esse 3 aqui está sozinho, sem letra, então eu tenho que resolver lá com 17. Então, ele está positivo, passa negativo, menos 3, que é igual, beleza? De novo, estava positivo, passou negativo para resolver com 17. E o 7R eu repito na frente, então aqui 7R. 17 menos 3, eu tenho quanto? 14, que é igual a 7R.
Sempre que está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 14 dividido por 7. 14 por 7 vai ser igual a 2. Logo, a minha razão, que eu fiz na questão, eu encontro 2, ok? Dá um like aí na minha aula, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!